Leitura e comentário do Isaú e Jacó, do Machado de Assis. Nós estamos no capítulo 53. Este é o segundo vídeo. Se você assistiu o vídeo anterior, você viu que ficou meio que incompleto a coisa ali. Isso porque eu fui inventar de procurar uma indicação para você sobre uma biografia, né? Acho que uma biografia do Dom Pedro, se eu não me engano, ou sobre a história do Brasil. E o programa que eu uso para gravar, ele é afetado quando eu aperto qualquer botão no teclado e ele interrompeu a gravação. Então, só para terminar o que eu deixei para terminar no vídeo anterior, o nome do historiador é Paulo Rasucci, ou Resutti, se eu não estou enganado. Paulo Resutti ou alguma coisa assim. Lembre-se que eu terminei o vídeo anterior, ou fui interrompido no vídeo anterior, alertando para o perigo das histórias, geralmente, sobre o Brasil, né? Há coisas muito enviesadas e às vezes até erradas, principalmente sobre o nosso período do Império, né? Continuando. É o dia das antiguidades, pensou Aires. A tabuleta, o tinteiro, esse autógrafo. A carta é importante, mais longa, disse Batista. Não podemos lê-la agora. Quer levá-la? Não lhe deu tempo de responder. Pegou de uma sobrecarta grande e meteu dentro o manuscrito com esta nota por fora. Ao meu excelentíssimo amigo conselheiro Aires. Enquanto ele fazia isso, Aires passava os olhos pela lombada de alguns livros. Entre eles havia 2 relatórios da presidência de Batista, ricamente encadernados. Não me atribua esse luxo, acudiu o ex-presidente, ou seja, de encadernar ricamente um documento, né? Eu não estou sendo vaidoso. Foi um mimo da secretaria do governo que nunca fez isto a ninguém. Era um pessoal muito distinto. Perceba? Era um pessoal muito distinto, mas eles nunca fizeram isso para ninguém. Ou seja, eu fui um ótimo presidente. E foi à estante e tirou um dos relatórios para ser melhor visto. Aberto, mostrou a impressão e as vinhetas. Vinhetas são ilustrações, né, que se colocavam ali, era muito comum, um tipo de ornamento tipográfico, né, que ilustra o texto. Com temas de planta, né? Lido podia mostrar o estilo por um lado e por outro a prosperidade das finanças. Batista limitou-se aos algarismos totais. Despesa 1.294 contos. 790 mil réis. Receita 1.544 contos, 209 mil réis. Saldo 249 contos, 419 mil réis. Pensa na coisa chata de se ouvir, né? E o que dizer sobre o estilo, né? O cara tá falando de um relatório político ali, né? É claro que a gente tem que levar em consideração que neste tempo se preocupava com isso, né? Linguagem técnica, por exemplo, se a gente viajar mais para o passado, tinha lá se eu não me engano, geógrafos que faziam a sua geografia usando poesia, né? Então é claro que poderia ter um pouquinho de estilo, mas de um jeito ou de outro, era uma coisa muitíssimo chata. Verbalmente explicou o saldo que alcançou pela modificação de alguns serviços e por um pequeno aumento de impostos. Reduziu a dívida provincial, que achou em 384 contos e deixou em 350 contos. Fez obras novas e concertos importantes. Iniciou uma ponte. A encadernação corresponde à matéria, disse Aires para concluir a visita. Ou seja, um elogio, né? Essa encadernação tão bonita assim corresponde à sua presidência. Batista fechou o livro e redarguiu que já agora não iria sem lhe resolver uma consulta. Tudo às avessas, concluiu. Eu de manhã resolvo consultas,
agora à noite sou eu que as faço. Tal foi o introito, mas do introito ao credo há sempre um passo estirado, e o principal da missa para ele estava no credo. Não achando o texto do missal, explicou-lhe um sinete, uma pena de ouro, um exemplar do Código Criminal. Aqui, nós precisamos, né, urgentemente descobrir uma referência que se está fazendo aqui. Mas é uma referência muitíssimo importante, então eu vou fazer o seguinte, eu acho que eu vou gastar o resto do vídeo para conversar com você sobre a estrutura da missa no tempo do Machado de Assis, e vou falar se essa missa desapareceu, e vou te mostrar também este missal que o Machado de Assis, que o conselheiro Aires aqui menciona, né? Se você estiver só interessado na leitura, pule para o próximo vídeo. Então vamos lá, né? Primeiro de tudo, lembre-se que antes da década de 60, né, mas depois, mais 70, 80 do século 20, a única missa, ou a missa muitíssima popular, sei lá, 99% dos casos que era rezado, era o que é chamada da missa tridentina, né? A missa tridentina era uma missa, ou é uma missa, que estava em voga na Igreja Católica há mais de 1000 anos, né? Ela é rezada em latim, essas são as características que as pessoas mais lembram sobre a missa tridentina, né? Ela é rezada em latim, ou cantada em latim, com o padre voltando as costas para os fiéis, né? Ou seja, o ponto não é o padre voltar as costas para os fiéis, o ponto é o padre olhar, né, para o altar. Dito isso, lembre-se que qualquer brasileiro naquela época, com exceção de alguns poucos, saberia exatamente não só o que é essa missa tridentina, saberia exatamente a estrutura da missa, o que vem depois do que, e também as partes mais importantes em latim. Isso não significa que todo brasileiro era extremamente culto, embora a cultura do Brasil naquele tempo fosse muito melhor que a nossa, né? Mas pelo menos rezar a Ave Maria e o Pai Nosso em latim, pelo menos o Confiteor, que é um tipo de confissão que se faz durante a missa tridentina, pelo menos as partes fixas da missa, eu diria que uma grandíssima parte dos fiéis sabia, né? Além, é claro, do fato, por exemplo, você vai ler crônicas daquele tempo, você vê citações em latim e francês todo o tempo e não tem nenhuma notinha de rodapé, crônicas jornalísticas, não tinha nenhuma notinha de rodapé, porque se esperava que uma pessoa que sabe ler saberia, no mínimo, um pouco de outras línguas, né? Latim, as citações mais famosas. Mas repare, são duas coisas. O latim, que é até o mais popular das pessoas, até as pessoas que talvez a gente pegasse um dos moradores do Cortiço, do Aloysio Azevedo, eles saberiam essas partes em latim, né, da missa, embora não soubesse, se você pedisse para eles usarem essas palavras em outro contexto, eles não saberiam, então eles sabiam latim na forma, e a cultura geral do brasileiro alfabetizado, né? São duas coisas aqui. Bom, eu quero mostrar para você o que é o missal. Deixa eu só marcar aqui. Então, isso daqui é um missal, né? Isso daqui é um missal. Esse é o missal mais comum. E aí, já vou falar um pouquinho mais sobre a missa tridentina. A missa tridentina, de modo algum, desapareceu, né? Nós ainda temos algumas iniciativas no Brasil que rezam ou cantam a missa tridentina. A missa tridentina é uma das coisas mais bonitas, se não a mais bonita, na minha opinião, como católico, é a coisa mais bonita que você pode assistir, principalmente a missa tridentina cantada, que é com os famosos cantos gregorianos. Ela toda é cantada. Bom, e aí, se fosse para descrever, eu teria que mostrar, mas basta você colocar essas partes que eu vou falar para você. Eu vou falar sobre o Kyrie, sobre o Glória, sobre o Credo. Coloca aqui no YouTube mesmo, Iniciativa Condor, se eu não me engano, Iniciativa Condor, e qualquer uma dessas partes, né? Por exemplo, Introito, o Credo, Kyrie, né? E isso que hoje em dia é considerado altíssima obra de arte, né? Os maiores músicos, professores de músicas reconhecem os cantos gregorianos como altíssima obra de arte,
era comum de qualquer fiel, todo domingo, né? Se fosse na chamada missa alta, que é a missa cantada, escutaria. Se não, seria a mesma coisa, só que rezada, o que é chamado de missa baixa. Né? Então, se você quer conhecer um pouquinho mais, faça isso. Né? Bom, como que o missal é dividido? Né? Você tem basicamente uma parte, estou simplificando enormemente, né? Porque nosso objetivo aqui não é explorar tanto, mas você tem basicamente uma parte fixa do missal, que essa sim é repetida toda a missa, que aqui no meu missal são 49 páginas, mas os fiéis usam 10% disso daqui, talvez menos. Então, só para você ter uma ideia, é isso daqui, né? E o que é todo o resto? Todo o resto é a parte variável da missa, né? Então, por exemplo, tem lá a leitura do evangelho, cada domingo do ano é um evangelho diferente lido, né? Então você vai seguindo a parte fixa. Quando chega na parte do evangelho, você vira para a parte variável, não só o evangelho, mas algumas outras coisas ali variam. E aí você tem o próprio do dia, né? Do dia específico da missa, segundo domingo, etc. Sei lá, 10º domingo do tempo de Pentecostes, por exemplo. Bom, deixa eu só te dar uma breve, um breve passeio, porque ele falou o seguinte: tal foi o introito, mas do introito ao credo há sempre um passo estirado, ok? Então, você começa a missa com a preparação no altar e eu vou pegar aqui o introito. E você tem o introito. Depois do introito, você tem o Kyrie. Depois do Kyrie, você tem o Glória. Depois do Glória, você tem Colecta. Depois da Colecta, você tem a Epístola, que é uma leitura bíblica que não é o Evangelho. Então a gente chama de Epístola, mas pode ser um profeta, pode ser até um salmo. Acho muito mais raro, porque o salmo ele é usado em outras partes da missa. Depois, nós temos o gradual. Depois, o Evangelho, que é a parte que eu acho que até hoje na missa nova todo mundo escuta de pé. E depois do evangelho nós temos a homilia, que é a pregação do padre. Depois de tudo isso, depois da homilia, nós temos, né, o credo, ok? O credo, ele marca o final da primeira parte da missa. Depois do credo, a gente tem a segunda parte, que é a parte do sacrifício, que é a parte mais importante da missa, que se prepara para receber o corpo de Cristo, que se prepara para a comunhão. Então, existe essa segunda parte inteira. Bom, se você se interessou por isso, já te dei as dicas aqui para você dar uma olhada aqui no YouTube, né? Tem como você ver missas inteiras cantadas aqui no YouTube. E também te dou algumas dicas, depende de onde que você mora. No Brasil existem lugares, como eu falei para você, que ainda se rezam e não como curiosidade histórica ou curiosidade artística, religiosamente. Eu, por exemplo, a igreja que eu vou, faz a missa que eu assisto todo domingo é uma missa tridentina, né? Então, o Instituto Bom Pastor, você pode encontrar na sua cidade. Também a Fraternidade é uma outra instituição que ainda reza a missa em latim, mas existem várias outras iniciativas, né, de grupos reforçando, né, essa missa que começou a cair em desuso depois dos anos 60. Por exemplo, a editora Dom Bosco, que é uma editora excelente, dirige esforços enormes, né, para a preservação e a difusão da missa tridentina. Então, tem tudo aí para você, uma seara que você pode explorar, caso você tenha essa curiosidade ou esse desejo. Bom, mas para nós aqui, o mais importante é o seguinte: repare, uma pessoa que vai na missa, que vai à missa, não com muita vontade de assistir à missa, e ele está no introito, ele passa ali pelo o Kyrie alguns minutinhos, o Glória também,
a colecta, a epístola demora um pouquinho mais, que é uma leitura um pouco maior, depois o gradual, o evangelho também, demora alguns minutinhos aí porque é uma leitura maior, mas para chegar-se ao credo tem a homilia, tem a pregação. Então, dependendo do padre, dá uma meia hora ali, né? É a parte que, para uma pessoa que não gosta ou que está entediada, é a parte que mais vai demorar. Então, a referência aqui é essa, né? A piada, digamos aqui, é essa. Ele começou ali, olha, eu quero pedir um conselho para você. E isto foi o introito. Mas do introito ao credo, aquela parte, a última parte da primeira parte da missa, depois da homilia, há sempre um passo estirado. E o principal da missa para ele estava no credo. Não achando o texto do missal, explicou-lhe um sinete, uma pena de ouro, um exemplar do Código Criminal, o código, posto que velho, valia por 30 novos, não que tivesse melhor rosto, senão que trazia anotações manuscritas de um grande jurista fulano. Tendo passado longa parte da vida no exterior, o conselheiro mal conhecera o autor das notas, mas desde que ouviu chamar-lhe grande, assumiu a expressão adequada. Pegou do código com cuidado, leu algumas das notas com veneração, é claro, porque ele tinha que aguentar toda aquela introdução ali que o Batista fazia e tinha que agir de acordo. Tinha que, pelo menos, fingir ali uma admiração.